Muito boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Este encontro é promovido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, através da Secretaria de Gestão de Pessoas, com o apoio da Diretoria de Desenvolvimento Humano e Associação dos Cônjuges de Magistrados do Estado de Pernambuco, a ACEMEP. A palestra de hoje tem como tema o bem-estar e o estar bem na convivência, com o psicólogo, teólogo e professor Luiz Schettini. Luiz Schettini Filho. Em razão da campanha Setembro Amarelo, que visa orientar os participantes sobre a prevenção ao suicídio. Essa é a segunda palestra que o professor Luiz Schettini ministra no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Mês passado, para os servidores do tribunal, ele falou sobre o relacionamento entre as pessoas nas diferentes fases da convivência social e as responsabilidades de cada uma pelas formas de convivência no cotidiano. O mês de setembro é marcado por ações que buscam alertar e conscientizar a população sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. O TJPE também aderiu à campanha com a iluminação do Palácio da Justiça na cor amarela. Como disse a diretora de Desenvolvimento Humano do Tribunal, Valéria Temporal, o objetivo do evento é levar informação ao servidor e ao público participante em geral, e às vezes convive com uma pessoa depressiva e não sabe como lidar com isso. A palestra visa, então, proporcionar momentos de reflexão aos participantes. Ouviremos agora o professor Luiz Schettini Filho. Boa tarde. Eu ainda não entendi porque me convidaram a segunda vez num prazo tão curto para vir falar aqui. Eu fiquei preocupado porque imaginei que não tinha entendido nada, então eu teria uma oportunidade de me explicar. Mas como eu nem me lembro bem o que foi que eu disse, então isso não está me preocupando. Há algumas coisas que eu preciso dizer inicialmente para justificar o que eu vou dizer aqui ao longo desses minutos que me deram. E não se preocupem, porque eu sou altamente disciplinado e exatamente na hora de terminar eu vou terminar. Acho que isso é importante que todo mundo saiba. Eu queria alertar inicialmente para o fato de que eu não sou responsável por aquilo que vocês vão ouvir, mas serei responsável pelo que vou dizer. Isso é importante que eu alerte, porque o que vocês vão ouvir resulta da interpretação que cada um vai dar à minha fala. E a interpretação é pessoal. E o que é pessoal está vinculado a uma história individual, a uma variedade imensa de experiências, de modo que o que vocês vão ouvir tem a ver com a história pessoal de cada um, inclusive com o próprio momento de agora em que cada um de nós está vivendo. De modo que isso me dá uma tranquilidade maior, porque eu posso dizer qualquer coisa. Por sinal, eu tenho esse direito pessoal, como da vez anterior em que eu aqui falei. E hoje eu não sei se eu vou acertar, mas eu devo ser aqui um dos mais velhos do auditório. Quem sabe o mais, eu não sei, não vamos fazer aqui uma competição, né, porque eu posso até perder, mas eu estou completando os meus primeiros 82 anos. Eu sou uma pessoa inexperiente,
Eu nunca fiz 82 anos, é a primeira vez. De modo que não sei bem como é que é isso, e eu espero ter a oportunidade de entender o que significa a gente chegar a esse momento. O que me foi pedido para comentar aqui com o grupo foi uma coisa muito difícil. Me deram duas palavras terríveis: a depressão e o suicídio. E eu fiquei pensando alguns dias sobre isso e não me chegava o que eu pudesse dizer a respeito disso. Então eu resolvi falar outra coisa, para com essa outra coisa, quem sabe eu chegar a esse viés da depressão, que alguns estão chamando de a doença do século, e o suicídio como um elemento que começa a chamar a atenção, tanto que já se tem um momento do ano, como o mês de setembro, onde as pessoas se ocupam e outras se preocupam com a questão da incidência do suicídio. Para a gente pensar nessas coisas, a gente tem que primeiro pensar na vida. E pensar na vida é uma coisa que poucos de nós fazemos. Até mesmo quando alguém está um tanto parado num canto e pensando, às vezes até pensando na vida, recebe uma certa recriminação. Ou seja, vai fazer alguma coisa, não fique aí parado pensando. Como se pensar fosse algo que não devêssemos fazer. Parece que é o inverso. Quantas coisas nós fazemos e que não preenchem as nossas expectativas, nem as dos outros, simplesmente porque nós não pensamos. Eu sou um admirador dos filósofos gregos, sobretudo aqueles chamados de pré-socráticos, aqueles que apareceram antes de Sócrates, portanto, ano 460, 500 antes de Cristo. Aqueles filósofos eram interessantíssimos. Eles não dispunham de bibliotecas para pesquisar. Eles tinham que fazer apenas uma coisa: pensar. Então nós tínhamos Demócrito, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro e por aí afora, e eles pensavam sobre como as coisas surgiram, sobre como as coisas se organizaram e se deterioraram, e até hoje a ciência se desenvolve do jeito como a gente tem percebido, muito em cima de alguns dos pensamentos daqueles filósofos naquela época. A gente basta citar um, que disse uma frase atribuída a ele, pelo menos, e que é muito repetida: é impossível a um homem mergulhar 2 vezes no mesmo rio, disse ele. E as pessoas não entenderam isso e ele deu a explicação. Quando for mergulhar a segunda vez, não é mais o mesmo homem, nem é mais o mesmo rio, porque a água já passou. Com isso, ele estava como que instituindo o conceito de processo, isto é, tudo está em constante mudança. E aí nós começamos a entrar numa nova forma de compreender a vida. Não é? Já um outro, nesse pensamento de como as coisas se formaram, ele, e o outro foi Demócrito, disse que todas as coisas foram formadas de partículas tão pequenas que nós não podemos sequer percebê-las. Como ele era grego, ele deu um nome grego a isso que ele chamou de partículas invisíveis a nós. Ele chamou de átomo. Átomo é o que não pode ser dividido. Não é? Antigamente
se publicavam livros onde havia vários volumes de uma coleção, se colocava primeiro tomo, segundo tomo, terceiro tomo, é a parte, primeira parte, segunda parte, e por aí afora. Coitado, ele só cometeu um erro. Disse que não podia ser dividido. Séculos e séculos depois descobriram que era possível dividir. Então vejam como o pensar é fundamental. Eu dei um título à minha fala desse momento, porque me exigiram de mim um título. Não sei quem foi que ligou para mim. Foi ela, tá lá, ela foi lá para o último lugar. E ela exigiu um título, e eu não sabia, mal sabe ela que quando eu disse, segunda-feira eu lhe dou o título, eu não tinha ainda, e quando eu falei com ela ao telefone ou pelo WhatsApp, não me lembro, eu inventei o título na hora. Então, qualquer coisa que eu disser vai caber dentro desse título. E o que eu inventei foi o seguinte: o bem-estar e o estar bem na convivência. Por que eu pensei isso? Eu depois achei interessante o meu pensamento, porque a mim me parece que a grande doença do mundo, que hoje se chama de depressão, para mim, eu diria de uma outra forma, a grande doença do mundo é a perturbação da convivência. A convivência perturbada e conturbada desnorteia a relação entre as pessoas e criam-se problemas, às vezes, que nos dominam. E eu comecei a pensar em relação a essas questões. Olhe, nós não seremos felizes individualmente se as pessoas que estão ao nosso redor também não o forem. E aí a gente entra na convivência. Viver é uma dádiva, conviver é uma conquista. E se nós não encontrarmos a forma de conviver adequadamente com aquelas que estão ao nosso redor, ou mesmo um pouco mais à distância, nós não iremos encontrar o caminho adequado da nossa pessoalidade, isto é, da nossa forma de ser pessoa no mundo. O que a gente chama de felicidade, uma palavra tão desgastada, nada mais é do que o encontrar a forma de a gente ser pessoa dentro das circunstâncias em que nós estamos. Por essa razão, eu queria fazer referência a uma questão que tem a ver com a vitalidade dos nossos desejos. O que é que significa isso? O que é ou o que seria a depressão? E aqui não estou me referindo à depressão do ponto de vista médico como uma patologia, como uma doença. A depressão é quase como se fosse uma doença do desejo. O desejo enfraquece, o desejo se esmaece, e então a vida perde o seu colorido e vai perdendo o seu sentido. O desejo é a mola propulsora de todas as coisas que nós construímos como projeto de vida. Quando o desejo se enfraquece, a gente não vê mais o sentido pessoal da vida. E aí está a grande questão. Muitos de nós sofremos, interpretamos a nossa vida e a nossa história pessoal como algo que não tem sido satisfatório, não foi satisfatório até um certo momento do percurso,
Provavelmente, porque nós não conseguimos ainda identificar o sentido da nossa vida pessoal. Todos nós temos um sentido, o sentido é individual. Sentido em duas acepções, sentido significado e sentido direção. Quando nós percebemos isso, então os nossos projetos se constroem, a gente muda esses projetos ao longo da vida e a vida passa a ser uma coisa boa. Quero dizer de público, porque eu já disse aqui de uma outra vez, que depois que a gente completa 80 anos pode dizer qualquer coisa, né? Então eu posso falar qualquer coisa. Eu queria dizer para vocês que há algumas décadas atrás eu percebi o sentido da minha vida pessoal. E no momento em que eu tive essa consciência, muita coisa mudou. Mudou até uma coisa que eu supunha ser imutável em mim, que era a minha timidez. E a timidez mudou. E a visão de mundo mudou. E eu tenho a impressão que até a minha vitalidade, no sentido biológico da expressão, também mudou. Porque há uma mola propulsora que nos dá uma direção, nos dá um significado. E nós temos que buscar esse sentido pessoal. Não importa a extensão, a amplitude dele, não importa se ele se compara ao sentido de outras pessoas, isso é irrelevante. O sentido é profundamente pessoal. Bem, é nesse aspecto que as pessoas começam a perder o seu entusiasmo pela vida e começam a viver quadros que a gente chama de depressivos ou depressão profunda, ao ponto de não verem mais necessidade de fazer as mínimas coisas até para a sua própria subsistência. Cada um, no lugar em que está sentado, pode sofrer uma modificação, eu diria, radical, abrangente, e sair hoje daqui com uma nova direção de vida. É verdade que todos nós que estamos aqui vamos sair desse auditório diferentes do que entramos, sem sombra de dúvida, em alguns aspectos, mas em um deles, com toda certeza, todos nós sairemos daqui um pouco mais velhos, sem sombra de dúvida. E outras mudanças poderão ocorrer. Há palavras que a gente ouve, que sempre ouviu, e num determinado momento a gente as ouve de uma forma diferente. Há silêncios que a gente percebe e que modificam a vida em alguns aspectos e na nossa forma de falar. O grande educador brasileiro, Rubem Alves, amigo pessoal meu de muitos anos, que faleceu acho que há uns 2 anos, Rubem Alves disse uma coisa interessante. Ele disse que a palavra só deve ser falada quando melhora o silêncio. E isso dá margem a pensamentos de uma importância incomensurável. Nós nos consideramos seres da palavra e nós pensamos que até aqui não conhecemos outro ser vivo que fale. Isso caracteriza uma força, uma autoridade, e nós nos metemos a falar durante o tempo todo, e às vezes as nossas relações de convivência são corroídas pelas palavras inadequadas, fora da circunstância, fora do tempo, ou
Até essas palavras são importantes, mas elas vêm acondicionadas numa forma imprópria. Eu tenho pensado muito nisso. Como nós destruímos as convivências através da impropriedade das palavras. Há palavras muito boas, há conteúdos extraordinariamente bons que nós podemos passar para o outro, mas esses conteúdos bons muitas vezes se perdem por estarem abrigados em uma forma inadequada. Eu posso dar alguns exemplos muito simples, até simplistas. Por exemplo, se uma pessoa me pede ou me pergunta, você vai passar perto do correio? Eu vou passar bem na frente. Você me faz um favor, você pode botar essa carta para mim no correio? Eu digo, posso. Eu pego a carta, saio. Mais tarde ou no dia seguinte, a pessoa se encontra comigo e pergunta, você botou aquela carta no correio? Até aí tudo bem, a pergunta. E eu digo, botei. Mas se ela voltar para mim e dizer, botou mesmo, aquilo é um pedaço da morte. A desconfiança, a forma ferina, a forma da desconfiança, da crítica cruel, não é? Quantas vezes nós usamos a palavra fora de uma forma adequada? Ainda tem mais. Mário Quintana, poeta gaúcho, eu gosto muito, disse que a entonação é a alma da palavra. A palavra tem significado, tem sentido, tem entonação. E a entonação que a gente dá modifica quase tudo, constrói ou destrói um momento de uma relação entre as pessoas. Me perguntaram se eu ia utilizar aqui equipamentos da multimídia e tal, aqui tem tudo, né? Eu não gosto de usar, não sei, não gosto e acho muito ruim, porque eu não estaria falando assim olho no olho com vocês, porque alguém estaria, ou a maioria olhando para lá, outros escrevendo alguma coisa, eu falando para cá, é uma balbúrdia essa tal da multimídia na hora de a gente falar, pelo menos para mim. Então aqui eu posso fazer minhas digressões, né? Eu posso interpretar a interpretação de vocês, e aí conduzindo as coisas de uma maneira pelo menos mais confortável para mim. Mas é verdade que eu trago o meu pendrive aqui, não é? Foi assim que apelidaram esses meus papéis, que nem sempre eu os utilizo todos. Eu sei que eu anotei aqui, deixa eu até ver, eu anotei aqui algumas coisas para dizer para vocês, que estão em número de 31 coisas. Até agora não disse nenhuma, porque eu estou terminando a introdução, né? Mas eu não tenho a pretensão de falar as 31 coisas nesse tempo que já está se escoando. Mas não tem importância, né? Um outro dia qualquer eu venho aqui, falo mais um pedacinho e se vocês me convidarem de novo, tiverem coragem, eu falo outro pedacinho e a gente vai adiante. O que eu queria destacar, e eu vou precisar selecionar aqui algumas coisas, é que esse sentido a que eu me referi em relação à vida é o que vai nortear o que a gente chama de felicidade. Foi o filósofo Nietzsche que disse que há felicidade para todos, mas não há a mesma felicidade para cada um.
Isso é extraordinário. Há felicidade para todo mundo. Podemos ser felizes todos, não há problema. Mas a felicidade para cada um, ela é individual, segundo as singularidades de cada um. Foi Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, que disse que eu sou eu mais as minhas circunstâncias. Então, em determinados lugares, eu sou uma pessoa diferente do que sou em outros. Isso não é uma contradição, isso não é a hipocrisia, não. Isso é a construção de uma singularidade. Nós somos singulares. Eu tenho uma briga, é uma briga santa que eu tenho no meu consultório com os pais que às vezes levam crianças para lá com problemas segundo os pais. Os pais sempre dizem que qualquer transtorno que vem na criança é um problema, né? Então, é desarrumado, não gosta de estudar, arenga com os irmãos, é mais isso, faz xixi na cama toda noite, e coisas dessa ordem e outras de maior gravidade. E esses pais chegam e começam a descrever essas coisas, evidentemente com a intenção de achar um norte para se conduzir em relação a essas questões. Quando eles não percebem que as crianças estão num processo de desenvolvimento, que elas não acertam as coisas da forma como a gente imagina que as coisas são certas e muitas vezes não são. Não gosto de uma expressão que muitas pessoas usam. Eu também usei isso há umas décadas atrás e aboli das minhas figuras de linguagem, quando se diz que quando as coisas estão bem, elas estão nos trilhos. Está tudo nos trilhos. Bom, deve ser uma expressão que foi inventada depois da invenção do trem. Eu tenho a impressão. Nunca pesquisei isso, mas eu tenho essa impressão. Eu não gosto dessa questão dos trilhos. Os trilhos são rígidos. Os trilhos não permitem mudanças circunstanciais. Eu gosto mais das trilhas. As trilhas são pessoais. Há muitas vezes em que a gente tem que abandonar os trilhos em favor de algumas trilhas, quem sabe retornar aos trilhos mais adiante, e a gente então vai encontrando a nossa forma pessoal de viver no mundo em relação com as outras pessoas. Os trilhos me lembram essa busca da concretude, da objetividade, da racionalidade pura, se é que isso existe. E novamente vem à minha memória o que disse um poeta espanhol, José Bergamín. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse que se eu fosse um objeto, eu seria objetivo. Mas como eu sou um sujeito, eu sou subjetivo. Nós colocamos à margem ou à parte o que a gente chama de subjetividade. Aquela coisa que é a nossa intimidade, que nem nós mesmos conseguimos penetrar no seu âmago mais profundo. Nós perdemos um pouco desse senso da subjetividade. E aí temos dificuldade de viver ou conviver com as singularidades das pessoas. Há umas coisas que a gente precisa dizer aqui, eu não posso deixar de dizer. Eu estou fazendo uma seleção aqui que está me complicando um pouco, mas eu chego lá. Às vezes, nós pensamos que nos nossos projetos de vida, nas nossas expectativas, nós não vamos atingir os nossos objetivos.
Aí vem aquela questão da autoestima rebaixada, aquela autoimagem meio difusa, e a gente fica pensando a respeito do que as outras pessoas pensam de nós, e nunca iremos saber. E isso começa a conturbar a nossa interioridade. E começamos a trabalhar com o impossível. Isso é impossível. Não entendo essa ideia do impossível. Aí eu lembro do grande e famoso cineasta francês Jean Cocteau, que teria dito: e não sabendo que era impossível, foram lá e fizeram. Eles não sabiam que era impossível, foram e fizeram. Se soubessem que era impossível, nem sequer tentariam, provavelmente. E nós vivemos muito essa questão do impossível. Nós vivemos muito essa questão do... É difícil. Sim, é difícil, e daí? Vamos fazer o difícil, vamos tentar. E eu gosto muito dessa palavra, porque um dia eu falava num congresso de professores, eu não me lembro bem o que eu dizia, e um professor levantou e fez uma pergunta absolutamente estranha dentro do contexto. Ele disse: professor, o que é que o senhor gostaria que fosse escrito na sua sepultura quando o senhor morrer? Achei meio macabra aquela pergunta, e eu, num primeiro momento, pensei em não respondê-la. Mas depois me ocorreu uma resposta que me agradou, e eu dei a resposta a ele. Ele disse: olha, se você ainda estiver vivo, você pode escrever na minha sepultura daquela forma antiga que se fazia, né? Havia uma forma estereotipada: aqui jaz. Aí eu botava o nome do fulano e, em alguns casos, uma fotografia, uma coisa assim, eu dizia qualquer coisa. Mas o aqui jaz era comum. Então eu gostaria que você colocasse na minha sepultura assim: aqui jaz um tentador. Porque já naquela época eu me reconhecia tentador. Eu tento. O meu trabalho há 46 anos em clínica psicológica de crianças e adultos é tentar. E eu não tem quem me faça deixar de tentar. Não importa que eu não consiga o meu objetivo, o que importa é que eu tente. Frequentemente o que a gente chama de fracasso é aquilo que não foi tentado. Tentar é o grande instrumento de que a gente dispõe, em quaisquer circunstâncias. Mesmo a gente sabendo que o panorama que se apresenta diante de nós não é tão agradável assim. Mas é preciso tentar. Sem isso, a gente se deprime. E há pessoas que, não tentando as coisas em relação à vida, tentam contra a vida porque não tem relação com as coisas. Faz uma semana, chega intempestivamente no meu consultório uma família, junto com um rapaz. Ele tentou o suicídio, conseguimos resolver a questão, e o rapaz estava junto, todo enfaixado, porque havia se cortado todo, tinha vindo do hospital naquela hora. E o que a gente faz? E o rapaz olhando para mim, e eu digo: ele já fez. Agora o que a gente não tem que pensar não é em fazer, a gente tem que pensar em desfazer. E aí que entra alguma coisa que uma pessoa que estava, enquanto eu esperava ali, eu fiquei de propósito sentado ali na frente, porque eu queria ver quem é que entrava aqui, né? As pessoas iam entrando.
E uma pessoa que esteve da outra vez aqui disse, eu lembro de uma coisa que o senhor disse na outra fala aqui, que uma das coisas importantes da vida, no sentido da evolução e das conquistas, uma das coisas importantes é a gente desaprender. Eu disse isso mesmo. Eu acho a desaprendizagem uma coisa extraordinária. Porque jamais poderemos aprender determinadas coisas que podem trazer um benefício para nós, se nós não desaprendermos outras que emperram a nossa caminhada. No terreno das convivências, nós temos que desaprender. Eu posso acrescentar a relação, porque eu disse umas 3 coisas, e a pessoa disse mais, o senhor disse que tinha mais. E quais são as outras? Eu vou dar mais algumas agora. A gente pode desaprender a impaciência, desaprender a aspereza, desaprender a grosseria, a crueldade, o julgamento antecipado, desaprender a desconfiança sistemática, desaprender a incredulidade na possibilidade alheia. Quanta coisa nós temos para desaprender, para abrir o caminho a fim de incorporar aprendizagens que sejam adequadas ao nosso momento de desenvolvimento. Pronto. E aí eu cheguei onde eu queria chegar. Terminada a introdução, deixe-me dizer as 2 ou 3 coisas que eu posso no tempo que me resta. O nosso momento de desenvolvimento pessoal. Todos nós, a todo instante, estamos em um momento específico de desenvolvimento pessoal, independentemente da idade em que estejamos. A cada instante. Pode ser que a gente não perceba, mas há uma mudança a cada momento. E quando nós convivemos com as pessoas e percebemos até onde isso for possível, o momento de desenvolvimento das pessoas, da nossa convivência, nós podemos nos munir de um respeito àquela circunstância. Infelizmente, nós aprendemos, não sei com quem, nós aprendemos que é preciso estar sempre corrigindo o outro quando nós nos encontramos dentro de um processo pedagógico, os pais com os filhos, o marido com a mulher com o marido e assim por diante. A gente está sempre querendo corrigir alguma coisa, isso não é mal, isso não é mal. Mas a gente fica olhando para as pessoas com um olhar parcial. A gente olha para o que falta e a gente deixa de ver o que a pessoa já conquistou. A gente olha para o que não está concordando com o layout que a gente fez daquele filho, daquela pessoa com quem a gente convive, aquele esboço. Felizmente as pessoas vão mudando um pouco o esboço que a gente faz para elas seguirem. Às vezes as mudanças são bruscas e a gente toma um choque. Outras vezes a gente consegue ir absorvendo essas mudanças. É preciso que a gente entenda essa questão do momento de desenvolvimento pessoal. Olhar para uma criança de 4 anos e ter uma ideia de como é uma criança de 4 anos em geral, para não pensar que todos os descompassos dela em relação àquilo que a gente espera delas é uma patologia, é uma doença, é um transtorno. Quantas crianças chegam a mim, que os pais trazem, eu ouço a história, ouço, depois diz, pode levar para casa que não tem nada não. Como não tem nada? É porque o senhor não vive lá em casa, e nem quero viver. Mas é a mudança, e essa mudança exige umas buscas
e aqueles que acham que tem que dar a coisa pronta para as crianças e para os adolescentes e para os mais jovens, para eles seguirem sem escorregar, sem errar, estão impedindo essas pessoas de construírem o caminho também com a sua capacidade pessoal e também com as suas buscas. Um exemplo mais consistente. Vamos dar um exemplo em relação às pessoas idosas, e agora eu vou legislar em causa própria. Os idosos são extraordinários, né? Mas os mais jovens têm uma dificuldade de entender os idosos como, por incrível que pareça, muitos idosos não compreendem determinados momentos das pessoas mais jovens, mesmo que eles, idosos, tenham passado por aquilo, mas passaram de outra forma, num outro mundo, em uma outra circunstância. Eu, às vezes, quando começo a me lembrar da minha adolescência, eu penso que eu nasci num outro planeta. Tanta é a diferença daquela circunstância para hoje. As pessoas idosas são muito interessantes, né? Tempo desse eu fui convidado para falar para um grupo de professores de uma cidade aqui perto, eu não me lembro bem, acho que foi São Lourenço da Mata, por ali, assim, a zona da mata. E falar para os professores da rede municipal, havia talvez uns 100 e poucos professores. Como era perto, eu resolvi ir no meu próprio carro, né, para voltar também logo. E o local que me indicaram era para ser um clube, era o único local que abrigava tanta gente. E eu vi uma escadaria para chegar lá no tal local, de uns 30 degraus ou mais. E eu olhei, eu tive que encarar os degraus, né? Mas eu subo bem, tenho um joelho esquerdo que reclama um pouco, então eu vou devagar e tal. E eu vi as professoras, geralmente todas jovens, subindo de uma maneira célere, assim ao meu lado, e passavam e subiam aquelas escadas, e eu ia devagar. Quando, de repente, uma das professoras deu uma parada brusca e voltou uns 3 degraus assim, olhou para mim e disse: o senhor é o professor que vai falar para a gente aí em cima? É, sou eu. Então deixa eu lhe ajudar. Tudo bem. Eu pensei que ela estava pensando que ia me ajudar na palestra lá em cima. Não, ela pegou no meu braço e foi acompanhando o meu ritmo. Achei bom, foi isso, ela não apressou não, né? E ela foi devagarinho, eu estava andando devagar, ela foi. E quando chegou lá em cima, ela fechou com essa pérola extraordinária e disse: o senhor está bem? Eu estou. Eu gostei dela pegar no meu braço, foi bom, né? Foi bom. Veja como é que as pessoas veem. Ela não me conhecia, então ela imaginou que eu precisava de alguma ajuda e se dispôs a fazer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Como uma vez eu estive na casa de uma família que me chamaram com uma certa urgência por conta de um desacerto que ocorreu lá e queriam que eu fosse lá. E eu fui lá e encontrei umas 7, 8 pessoas da família, uma confusão grande. Quando eu cheguei, todo mundo parou e havia uma pessoa jovem com a arma na mão. E aí eu entendi que devia ser por conta daquele problema ali, uma pessoa com arma na mão. Eu entrei e olhei as pessoas, eu sou fulano, me chamaram aqui. Eu disse: sim. Tá. E o rapaz que estava com a arma na mão parou. E eu disse: olha, faz um favor, bota essa arma ali em cima da mesa. E ele ficou assim, botou a arma em cima da mesa. Eu disse: aqui na casa tem alguém que trabalha na cozinha aí? Não, tem Maria. Eu disse: então, e cadê Maria? Aí disse: Maria. Aí Maria disse: Maria, faça um cafezinho para a gente, Maria. Aí Maria foi fazer o cafezinho. Isso tinha uma das pessoas, filha
da pessoa mais velha da casa. É um senhor, ele devia ter alguma disfunção grave, estava com uma cadeira de rodas, ele não estava entendendo, acho que o que estava acontecendo ali. E uma das, acho que filhas dele, estava saindo de casa para um compromisso qualquer, saiu, pediu licença, saiu e de repente ela volta e chama a Maria. E diz: Maria, não esqueça de botar papai no sol. Eu fiquei ouvindo aqui, como que diz, ó, tem essa almofada aqui que levou chuva e ela precisa ficar no sol para secar, senão vai mofar. Não esqueça de levar papai para o sol. A intenção era ótima, a lembrança extraordinária, mas a visão do momento de desenvolvimento daquele indivíduo idoso estava estropiada, estava conturbada. As pessoas esperam que nós percebamos o quanto seja possível o momento em que aquela pessoa está passando. Isso vai exigir da gente uma coisa que se chama construção de um vínculo afetivo. Depois de amanhã eu vou falar num congresso que vai haver aqui no Centro de Convenções, né? Congresso grande, congresso de professores. Me telefonaram dizendo que há 3.500 professores inscritos. Eu nem sabia que tinha tanta gente, eu estou até com medo de ir lá. Eu vou falar na sexta-feira de manhã. E o tema que fui eu que sugeri, porque eles me pediram e eles acharam, segundo o que me disseram há um ano atrás, quando me convidaram, acharam formidável. Como eles acharam formidável, eu passei a achar também. De modo que eu vou falar sobre a pedagogia do afeto. Não tem assunto de maior importância na relação de convivência. Quando nós entendemos o que é a relação afetiva entre as pessoas e nós construímos isso, o que é que a gente quer mais? Talvez compreender alguns detalhes seja necessário. A grande importância na convivência, na relação de afeto com as pessoas, e que vai ser um subsídio para, quem sabe, ajudar as pessoas que estão na derrocada de uma depressão ou na iniciativa de fazer alguma coisa contra a sua própria vida para inibi-la no seu processo de continuidade. Talvez o que a gente tenha que entender é que o que vale na relação entre as pessoas não é o amor do outro, mas é o amor pelo outro. Não me importa muito o amor do outro por mim. O que importa é o meu amor pela outra pessoa. Só isso é que pode produzir o amor dessa pessoa por mim. Na relação entre pais e filhos é a mesma coisa. Quantos de nós, os pais, queremos nos assegurar que os nossos filhos nos amam? Não é esse o caminho. A gente vê, isso é mais ou menos instintual, né? As mães, quando estão com seus filhos recém-nascidos e acalentando ali, elas conversam, elas falam. Os filhos não entendem nada, porque são recém-nascidos, não vão responder coisa alguma porque não falam, e elas falam em voz alta. É importante, até porque a criança precisa registrar o timbre da voz da figura que cuida dela afetivamente. Então, elas contam histórias e dizem coisas, e no meio dessas histórias interrompem, todas elas, quase que sem exceção, fazem uma pergunta à criança, mesmo sabendo que ela não vai responder. Você gosta da mamãe?
Como a criança não responde, ela se encarrega de dar a resposta. Gosto. E fica tudo na santa paz. Esse desejo do amor do outro, de se assegurar do amor do outro, emperra a nossa vida de convivência. O que interessa é o amor pelo outro. Aí alguém há de perguntar, então o amor pode ser não correspondido e fica tudo bem? Não, fica tudo bem. Mas também eu só esperar pelo amor do outro, sem que o outro perceba o meu amor por ele, isso não leva a coisa nenhuma. A nossa grande dificuldade na relação de convivência está dentro desse contexto. Às vezes, nós amamos uma pessoa, mas não sabemos manifestar o amor por essa pessoa. O grande problema é a expressão do amor que se tem. E aí, as coisas não andam. E eu vou mais adiante um pouco. Não basta só a manifestação do amor que se tem. É preciso que essa manifestação seja de uma forma que o outro perceba. Porque se ele não perceber, não aconteceu nada. Amor que não é manifestado e percebido não tem sentido ético. Fica aquele amor etéreo. Aquele amor que não constrói nada. Olha, a minha auxiliar ali já me disse que eu tenho 10 minutos. Tudo bem. Olha, quanta coisa que eu escrevi aqui, dos 31 itens. Isso eu não vou poder dizer, isso aqui também não, mas isso eu não posso deixar de falar. Olha, há um filósofo francês, aliás, ele era francês naturalizado, eu vim descobrir há pouco tempo, né? Eu gosto muito dele, já morreu há alguns anos. Ele era letoniano, chamado Emmanuel, em francês seria Levinas, mas descobri que nem é Levinas, porque isso era a pronúncia francesa do nome estrangeiro dele, né? Ele disse que o ser e o ser para o outro são sinônimos. O ser pessoa e o ser pessoa para as outras pessoas com quem a gente convive são a mesma coisa. Em outro lugar, ele disse que nós somos responsáveis pelas pessoas a partir do momento simplesmente que elas nos olham. Nós passamos a ser responsáveis. Essa é uma dor que eu sinto e um peso que eu carrego quando eu estou diante das pessoas e as pessoas olham para mim. Eu me sinto responsável. É bom isso. É bom isso. Se existisse um único ser humano no mundo, com certeza ele não seria pessoa. Porque a pessoa só existe na relação com outras pessoas. Eu gostaria muito de a gente ter a oportunidade de começar a mexer nessas coisas, mexer no fundo do lago, levantar questões que a gente não talvez tenha percebido ou não queira aprofundar, até com medo de a gente descobrir coisas na gente que a gente não gostaria de saber. Voltando ao viés da convivência, não se consegue a convivência com o outro sem antes se conseguir a convivência consigo mesmo
de uma forma confortável. E olhe que nós nunca estamos sós. Há pessoas que dizem, eu me sinto só. Há pessoas que descrevem uma circunstância tal que a gente chega quase a acreditar que elas estão sozinhas no mundo. Não estão. Ninguém está só, porque nós estamos irremediavelmente conosco mesmo. A pessoa mais próxima de mim sou eu. E eu tenho de construir uma convivência boa comigo, para poder me arvorar nessa luta e nessa busca complementar que é a convivência boa com o outro. Convivência boa não é convivência sem problemas, não. Convivência boa não é convivência sem dificuldades a serem resolvidas, não. Essas coisas existem e vão existir sempre. Mas quando há um lastro afetivo construído, a gente vai conseguir as coisas. Olha, eu sempre ando aqui no bolso, mas eu esqueci. Não sei o que é que houve. Eu sempre ando com um envelope de sementes de plantas, de flores, de hortaliças. Eu gosto muito de plantar. Eu moro num apartamento, no 10º andar, eu tenho uma horta no meu apartamento. Né? Tem lá um terraço e eu tenho uma horta, toda uma arquitetura feita lá por mim mesmo. E colho o produto da horta e nós consumimos aquelas coisas todas. É uma coisa belíssima. Às vezes eu faço de propósito, né? A gente vai almoçar e faz lá um prato qualquer, uma salada, está pronto. E quando a gente vai comer, eu disse, olha, falta um tempero aqui. Aí eu chamo uma pessoa que ajuda a gente, fulana, vai ali, ó, e tira aquele alecrim, aquela manjerona, e traga para cá, ela vai, tira, lava direitinho, a gente coloca ali no prato, faz propositadamente para sentir a relação entre as duas coisas. Então eu sempre ando com um envelope desse, porque uma vez esses envelopes me chamaram a atenção. Quando no verso eu olhei e vi algumas informações de natureza técnica, né? Tempo de germinação, época em que se deve plantar, aquelas informações todas. Mas uma me chamou a atenção, validade. E eu um dia, vendo em uma dessas casas que vende esses envelopes de sementes, eu sempre gosto de ver, e comecei a olhar, muitos dos envelopes tinham um prazo curtíssimo de validade. Eu pensei, se isso não for plantado logo, essas sementes vão morrer, não vão produzir nada. E me deu uma vontade, felizmente eu não executei, de pegar aqueles envelopes, rasgá-los todos e começar a espalhar em tudo que era terra e jardim que eu encontrasse. As pessoas são como sementes, têm prazo de validade. O tempo passa, há coisas que já não podemos mais fazer, o tempo vem, há coisas que agora podemos fazer e quando não se faz, o tempo já passou e não mais se pode fazer. E assim a vida vai passando. É aí que se instala a depressão. É aí que chega a vontade de morrer. Quem já não teve um momento qualquer na vida vontade de morrer, por mais leve que tenha sido esse desejo? E quando não explicitam essa vontade de morrer, dizem de uma forma um tanto eufêmica, disse, eu queria dormir e só acordar quando tudo estivesse resolvido. Quem de nós já não disse isso um dia? É uma forma de morrer temporariamente.
São essas coisas que ocorrem e que começam a desorganizar a vida interna da gente. Viver é uma coisa muito boa. Entretanto, há problemas que são fantasmas. Eles não são concretos. São fantasmas que podem desaparecer com o exercício da esperança. Esperança não tem nada a ver com espera. Quem espera não tem certeza do que espera. Mas quem tem esperança tem a segurança do que está esperando. A esperança não é nada do futuro, como muita gente pensa. A esperança é fundamentalmente algo do presente. Porque eu tenho esperança é que hoje eu estou bem. Porque eu tenho esperança é que hoje eu estou seguro. A esperança chega a mim como um insumo para a minha atualidade, para o meu momento presente. De modo que depressão depende de a gente começar a considerar essas questões. O suicídio pode ter uma razão, uma patologia grave que leve o indivíduo a uma autodestruição? Pode. Eu já enfrentei algumas situações dessa ordem. Mas mesmo nessas situações, nós podemos ser um suporte para ajudar uma pessoa nessa situação a andar com um pouco mais de conforto, nem que seja para o encontro da própria morte. Olha, esqueçam tudo o que eu disse. Podem esquecer. Até porque foi muita coisa assim, uma em cima da outra, mas podem esquecer. Tem maior problema não. Eu gostaria, entretanto, que vocês pudessem se lembrar dessa última coisa que eu vou dizer, só dessa. Eu ficaria satisfeito com a minha vinda aqui. Porque isso que eu queria que vocês lembrassem agora ao final, resulta de uma convicção pessoal minha muito grande, de muito tempo, e eu tenho uma segurança nisso enorme. As pessoas foram criadas para ser amadas e as coisas para ser usadas. Ocorre que nós invertemos essa ordem, passamos a amar as coisas e usar as pessoas, e o mundo ficou com essa cara. Se nós retomarmos a ordem original desse processo, as coisas vão mudar. Mudar dentro de nós e, consequentemente, vão mudar fora. A minha intenção foi criar um grande problema para vocês hoje. Eu espero ter criado. Espero que todo mundo saia aqui com mais um problema na cabeça. O que é que eu vou fazer com a minha vida daqui para frente? Não importa que eu tenha 40 anos, 50, 80, não importa. O daqui para frente é incomensurável. Eu um dia tive um pensamento que me assustou. Eu comecei a pensar que eu nunca ia morrer. Disse, que coisa estranha, eu sei que todos vamos morrer, claro. Eu já acompanhei a morte de muitas pessoas, eu vou também morrer. Mas me veio esse sentimento. Depois eu me acalmei um pouco, porque eu traduzi de uma outra forma. É como se essa morte que vem a qualquer momento, enquanto ela não vem, o momento é uma eternidade.
alguém tentando explicar o inexplicável, isto é, isso foi um filósofo que tentou isso, explicar o que é a eternidade. Ele chegou a uma conclusão. Ele disse: a eternidade é uma sucessão de presentes. Então, nós vivemos dentro de um contexto de eternidade, porque só aqui nós já vivemos um pouquinho mais de 1 hora de presentes. Os presentes que se sucedem. E como foi essa hora que nós vivemos aqui? Valeu a pena? Mesmo para aquelas pessoas que estão aqui hoje, me permitam dizer isso, e eu vi umas 2 ou 3, que eu estou vendo todo mundo, em estado de meditação. Eu gosto muito da meditação, eu sou um apologista da meditação. E eu vi umas 2 pessoas, 3, meditando. Algumas delas utilizavam, eu suponho, um mantra nessa hora de meditação, um mantra corporal, porque faziam assim. Veja, isso não é uma crítica. Não. Isso é a percepção de um momento de desenvolvimento. Do mesmo jeito que eu falava num congresso de professores, um congresso imenso, isso foi em São Paulo, e eu estava falando assim ao nível do auditório, porque dava para se fazer assim, e eu falava, e as pessoas anotavam coisas, como eu vi algumas anotando coisas aqui. Hoje se anota no telefone, né, mas tem umas que tem um caderninho, um papel, escreve. E havia uma professora que anotava convulsivamente. Eu disse: ela está escrevendo tudo o que eu digo. E eu confesso que eu fiquei curioso para saber. E eu estava falando assim ao nível de todo mundo, e eu movimento um pouco aqui, eu estou meio preso. E eu andava para lá e para cá, e passei bem perto dela. E arrisquei o olho assim, no caderninho que ela escrevia, e qual não foi a minha decepção? Ela estava fazendo a lista da feira. Mas vejam o que eu pensei. Aquilo podia, naquele momento, estar sendo importante para ela. Ou ela não estava com o interesse específico naquilo que acontecia lá. E eu respeitei aquela professora. Ela assumiu o momento existencial dela, era a feira, ou a meditação. Veja, as pessoas merecem o nosso respeito em quaisquer circunstâncias. Em quaisquer circunstâncias. Não importa quem são, como são, o que pensam, o que não pensam. São pessoas. E é esse respeito à pessoa que vai gerar, provavelmente, em nós a possibilidade da paciência, do ouvir. É que a gente esquece uma coisa. Eu já passei uns 3 minutos do tempo, mas às vezes eu transgrido um pouquinho. Olhe, o que ouve quer ser ouvido, o que vê quer ser visto, o que toca quer ser tocado. E parece que a gente não convive com as pessoas assim. Muito obrigado pela atenção de vocês.